Boa noite, irmãos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estudarmos a palavra de Deus. Obrigado pelos inscritos do canal. Para você que me ouve, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, clica na palavra personalizada para que você seja notificado de todo o conteúdo desse canal, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento da obra de Deus. Para que a obra de Deus cresça, o canal precisa crescer. Contamos com a sua ajuda, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome pela noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos iluminar, de ser o nosso professor, que a mensagem desta noite venha falar ao coração da juventude, uma mensagem diretamente para os jovens, que venha haver um avivamento, uma consagração e uma transformação. No doce nome de Cristo Jesus, amém. O tema de hoje, irmãos, é um tema muito especial. Jovens habilitados a ser um conduto vivo. Então, irmãos, você que é jovem, que me ouve e que vai me ouvir amanhã, talvez não vai me ouvir hoje, mas vai me ouvir amanhã, ou pela tarde, pela noite. Você foi chamado para ser um conduto vivo. E não só chamado, você está sendo habilitado por Deus. Você, jovem cristão. Você, minha jovem cristã. Olha o que diz 1 Timóteo 4, 12 ao 14. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, irmãos, Paulo aconselha Timóteo a ser exemplo, né, entre os fiéis. No quê? Na palavra, no amor, né, na pureza, na fé, no espírito, no trato com a palavra. Então, irmãos, e Timóteo de fato foi um jovem assim. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. E se nós formos estudar a carta de Timóteo, nós vamos ver que a sua mãe e a sua avó tiveram uma importância enorme na infância de Timóteo. Todo jovem deve considerar-se como tendo valor para Deus, porque lhe foi confiado o mais precioso dom que pode ser concedido. Ele tem o privilégio de ser um conduto vivo, pelo qual Deus pode comunicar os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Então, irmãos, todos vocês jovens têm valor para Deus. Entendeu? Vocês têm um imenso valor para Deus. Haja visto que, se nós formos no livro de Primeira João, olha o que o apóstolo João escreve no capítulo 2 de 1 João, verso 13 e 14. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Tá vendo? Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Olha o que João diz. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ou seja, a força
dos jovens, ela vem de Deus. Deus quer habilitar, quer capacitar toda essa juventude que foi chamada como povo de Deus para os últimos dias. A pergunta é se os jovens querem ser habilitados por Deus. A pergunta é se os jovens estão falando: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a pergunta. Mas a Bíblia nos diz que você, jovem, tem força e que você pode vencer o maligno. Na verdade, os jovens de hoje são os futuros pastores de amanhã, né? As jovens são as futuras diretoras de escola sabatina, diaconisa, os diáconos. Então, irmãos, a pergunta é: aonde está a nossa juventude? Porque eu tenho percorrido igrejas aí, tenho visto muito poucos jovens. Aonde está a nossa juventude? A nossa juventude é aquela que precisa se erguer, levantar a bandeira do príncipe Emanuel. É aquela que vai tomar a rédea, avançar pela fé, disseminando a palavra de Deus. Mas a gente precisa de jovens. E os jovens precisam realmente confiar e acreditar em Deus. Nossos pecados talvez sejam como montanhas diante de nós, mas se humilharmos o coração e os confessarmos, confiando nos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto, seremos perdoados e purificados de toda maldade. A profundeza do amor do Salvador é revelada à nossa salvação. Se aceitarmos essa salvação, nosso testemunho será: temos a redenção pelo seu sangue. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e a si mesmo se deu por nós, ou se entregou por nós. Então, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Jovem, Deus espera que você se levante e que você assuma o seu compromisso com Ele. Não se esconda atrás das suas justificações, né? Não use muletas para justificar o não fazer a obra de Deus, porque Deus conta com vocês. Vocês são o futuro da igreja, né? É aqui mesmo no mundo que os nossos talentos devem ser usados. E Deus quer usar os seus talentos. Deus quer te usar. Entendeu? Deus quer te usar. Seja na música, seja na pregação, nos estudos bíblicos. Deus nos habilita. Todos nós somos qualificados com dons, com talentos. E precisamos desenvolver esses talentos, esses dons. E Deus, Ele quer nos habilitar para isso. Mas é necessário que nos coloquemos diante do Salvador para que Ele possa realizar isso em nós. É nosso trabalho e devíamos ter o prazer de apresentar em nossa vida as insondáveis riquezas de Cristo. Podemos consignar progresso diário no caminho da santidade e ainda encontraremos alturas maiores a galgar. Mas toda tensão dos músculos espirituais, cada esforço do coração e do cérebro, traz à luz a abundância do suprimento da graça que nos é necessário à medida que avançamos. Quanto mais contemplarmos as coisas eternas, tanto mais revelaremos os méritos do sacrifício do Salvador, a proteção de sua justiça, a plenitude de sua sabedoria e seu poder de nos apresentar ao Pai sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, perfeitos, isentos de pecado. Porque sem mácula, sem mancha, é isento de pecado. Entendeu, irmãos? Então, mas para que isso aconteça, nós precisamos contemplar as coisas eternas. Nós precisamos estar renovando
continuamente, repetidamente, a nossa experiência com o Espírito Santo, para que possamos ser um conduto vivo nas mãos de Deus. Meu querido jovem, que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesta noite, que você seja um conduto vivo nas mãos de Deus, que eu seja esse conduto vivo nas mãos de Deus, que nós possamos falar menos e praticar mais, e que nós possamos ter cuidado com as nossas palavras, né? Não julgar aquele que não está fazendo, mas orar por ele, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, né? Quando você fala de alguém, você não está expondo o caráter da pessoa, você está expondo o seu caráter. Então, irmãos, que isso fique bem guardado no seu coração e no meu coração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o seu nome, porque o Senhor convoca os jovens da nossa igreja para que seja um conduto vivo, que haja um despertamento no meio da juventude, que a juventude possa compreender o seu compromisso, a sua missão aqui nessa terra, e que possam realmente dar passos de fé e serem aquilo que Deus deseja, um conduto vivo. Abençoe todos aqueles que irão me ouvir através desse vídeo, que possam ser movidos, que possam ser estimulados, motivados, inflamados pelo Espírito Santo a cumprirem o seu legado aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite, tá bom?